Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o alinhamento do espírito, alma e corpo. Primeiramente, vamos entender o objetivo, o propósito de Deus ao formar este homem. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, ele disse assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E no capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Por que falávamos desses dois momentos em que a Bíblia relata a criação ou a formação do homem? Porque aqui Deus é muito específico e ele deixa claro que ele formou um corpo para dentro deste corpo habitar o homem feito à sua imagem e à sua semelhança. A Bíblia diz que Deus é espírito, e se Deus é espírito e se nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança, o homem, a pessoa, é um espírito. Então, o nosso espírito humano é a imagem e a semelhança do espírito que é Deus. Agora, isto é invisível. E por ser algo invisível, Deus forma algo visível para dentro deste corpo, que é o que é visível do homem, ele possa habitar. Agora, a essência, a pessoa, o espírito humano e o corpo necessitavam este fôlego, necessitavam ser transformados em alma vivente. E aparece o terceiro elemento que nós vamos entender. Então, nós temos aqui a formação do ser humano integral. Ele é um espírito, habita em um corpo e tem uma alma. E por que é importante entender a forma como é constituído o ser humano? Porque existe um propósito. Por que Deus forma o homem da forma que ele fez? O propósito original de Deus ao formar o homem desta forma é que este homem governe o mundo visível, desde o mundo invisível, através do homem invisível que vive num corpo visível sobre a terra visível. Na verdade, o homem é um espírito que é invisível, mas que está dentro de um corpo visível. Agora, este corpo visível é o único autorizado e que tem a constituição para poder mover-se, habitar e viver neste mundo visível que nós temos, que é a Terra. Agora, como fazer que o homem invisível, que está dentro deste corpo visível, possa
exteriorizar ou colocar neste corpo o que o seu espírito, que é ele, conhece e quer para fazer nesta terra. Aí entra o papel da alma. A alma faz esta conexão entre o espírito, que é invisível, e o corpo, que é visível. Na nossa alma estão a parte consciente, os sentimentos e a parte inconsciente. A parte consciente é a que está consciente do meio ambiente, da parte visível, e conforme o que eu vejo, ouço e posso tocar e conheço com os meus sentidos, isto produz sentimentos, emoções na parte da minha mente, da minha alma, que vão produzir pensamentos que vão estar fixados na parte inconsciente ou na parte subconsciente da nossa alma. Então a alma trabalha o fato de trazer para o mundo visível o que é um conhecimento do espírito invisível, e também é o que produz esta entrada do que nós vemos e está efetivamente visível no mundo que estamos, para levar isto para o nosso inconsciente e ser abrigado e poder fazer e acessar ao nosso espírito. Então, onde é que entrava aqui o desejo de Deus ao formar este homem assim? Porque, na verdade, aqui é importante que eu entenda que quem dominar ou governar as decisões desta alma, governará ao homem. E é aí aonde está o poder do homem em tomar decisões. E esta alma do homem necessita ser cuidada para que ela possa saber que ela pode ser influenciada pelo que vê, pelo que ouve, pelo que toca, e isto pode levar ela a trazer para o mundo do espírito, que é invisível, mundo interior, as impressões do mundo exterior, do ambiente em que estamos. E isto é o que Deus quer que nós tenhamos cuidado. Por quê? Porque o objetivo de Deus, ao formar o homem, é que ele pudesse, desde o mundo invisível, colocar no espírito invisível do homem, que é a sua imagem e semelhança, a vontade dele, para que esta vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, fosse ensinada para o homem, que é um espírito invisível, e que este espírito do homem levasse através da sua alma este modo de operar e estes comportamentos que Deus quer que sejam exteriorizados no mundo visível através do corpo humano que nós temos. Então, no momento em que você, desde o seu interior, no seu espírito, que é você, recebe de Deus o que Ele é e o que Ele quer, qual é a vontade dEle, para que seja feita sobre esta terra, o Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou, Ele diz isto, que seja feita tua vontade na terra, assim como é feita nos céus. Então, isto é o propósito para o qual nós fomos formados, para podermos ser, nesta terra, o governo de Deus, e que pudéssemos, através das nossas ações físicas, estabelecer neste mundo físico a realidade do mundo espiritual, que é a vontade perfeita de Deus para este mundo. Então, este é o canal que Deus decidiu usar. Ele decidiu que o homem seria o instrumento que ele utilizaria para demonstrar a esta humanidade o que ele quer. Ou seja, Deus quer controlar o mundo através
de você. E ele queria, eu quero fazer isto desde o mundo invisível. E ele quer fazer através do seu espírito invisível, que vive aí no seu corpo visível. E ele quer fazer sobre esta terra visível. Para quê? Para que a sua vontade, que é invisível, pudesse ser vista visivelmente através das suas ações. E através das suas ações, Deus quer governar o mundo através de você, sem que ele necessite vir ao mundo. Você é o embaixador, a embaixadora, o representante, você é a pessoa que Deus decidiu que vai ser o que governará este mundo visível. Por isso a importância de entendermos que somos um espírito invisível, mas esta alma que dá esta possibilidade de fazer esta conexão entre espírito e corpo, é necessária que ela esteja bem alimentada. Necessitamos trabalhar estas 3 áreas e, como dizíamos no início, aprender como alinhar estas 3 áreas. Se não estão alinhadas, o que eu já sei que é a vontade de Deus e que Ele já me falou no meu espírito, porque só existe conexão e condição de comunicação com Deus através do Espírito. É no Espírito que nós nos comunicamos e conversamos com Deus. E se eu não tenho como exteriorizar isto que está no meu espírito para o mundo físico, este desalinhamento não produzirá no mundo físico que a vontade de Deus seja manifestada. Em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele completa esta mensagem. Ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já entendemos que sim, somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, para podermos, em este lugar visível, exercermos o governo, colocando por obra, através das nossas ações, o que nós temos sido ensinados ou aprendemos desde o nosso espírito. E aqui você precisa entender, se nós fazemos um paralelo para poder entender uma analogia, é como se nós falássemos de um carro, e o carro seria o corpo, e nós tivéssemos a pessoa que conduz este carro aí, que vai dirigir o carro como fosse a nossa alma, porque é ela quem vai decidir qual o caminho, e o caminho é o Espírito. Então, eu preciso saber para onde eu vou, que seria conhecer a vontade de Deus, para que eu, na minha alma, tome a decisão de obedecer esta vontade e leve o meu corpo a praticar isso, a viver isso. Também é outra forma de entendermos. Se você analisa, se eu estou com esta verdade do meu espírito, mas a minha alma está distraída com pensamentos diferentes, com atitudes, emoções e pensamentos que são contrários àquilo que meu espírito já sabe que é o correto e que deve ser feito, se eu estou desalinhada, esta luz que está no meu espírito, este conhecimento não será refletido no meu exterior. Por isso, mesmo às vezes, Deus tendo o desejo de utilizar esta pessoa para ser seu exemplo, seu modelo nesta terra, fica difícil e não pode, porque a sua alma está distraída e atendendo outros caminhos que não são os dele. E, efetivamente, a sua forma de atuar não é em linha com isto, não está alinhada com o seu espírito e a sua alma. E aí vem a pergunta, Marildes, como
posso alinhar o espírito, a alma e o corpo? Muito simples. Em cada uma destas áreas, nós devemos fazer 3 coisas. E as 3 coisas que nós temos que fazer é alimentar, exercitar e transbordar. Para o meu espírito, para alimentar o meu espírito, eu necessito louvar a Deus. Quando eu adoro a Deus, quando eu busco a Deus em oração, eu estou alimentando o meu espírito. Quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, eu estou alimentando o meu espírito. O orar em línguas, o falar em espírito, eu alimento o meu espírito. E exercitar isto, então, o que eu aprendi da palavra, eu preciso orar isto através das minhas orações, necessito fazer jejum, porque o jejum me levará assim matar os hábitos da carne e alimentar os hábitos do meu espírito para que o meu espírito seja fortalecido. Necessito caminhar na palavra de Deus para que esta palavra se transforme em um exercício que vai produzir fortaleza no meu espírito. E quando eu esteja assim, em comunhão com Deus, servindo a Deus, orando, buscando, jejuando, eu estarei exercitando o que eu me alimentei da palavra na oração e também em buscar a Deus. E finalmente, quando eu já alimentei, já exercitei, o transbordar disto é quando eu sei que sou amada por Deus, porque estou alimentando o meu espírito e exercitando o que eu estou recebendo como alimento. Agora, na alma, qual é o alimento da alma para que eu possa alinhar o espírito, a alma e o corpo? Eu necessito alimentar a minha alma com a palavra, eu necessito cuidar dos meus pensamentos e entender que aquilo que eu medito tem que ser a palavra, para que eu possa alinhar isto com o que eu conheço e que estou alimentando o meu espírito. Eu necessito renovação dos meus pensamentos através do conhecimento da palavra. Eu necessito escutar, ler e ver as coisas que estão em linha com a palavra. Isto é alimentar a minha alma para que ela esteja alinhada com o meu espírito e com o meu corpo. E como exercitar isto? Muito simples. Eu necessito igualmente orar para pedir a Deus esta sabedoria. Eu necessito declarar a palavra, a minha palavra, estabelecer isto como uma semente para produzir estes frutos depois no meu próprio corpo. Necessito meditar também sobre o que aprendi. Necessito contemplar, a minha mente, a minha alma necessita contemplação. E eu necessito governar a minha alma através deste conhecimento. Eu necessito cuidar os meus pensamentos, cuidar com o que eu estou vendo, ouvindo, porque isto alimenta. E o alimento da minha alma é o que vai produzir que eu me exercite naquilo. E necessito descanso. Não estejam ansiosos por coisa alguma. Então, isto é exercitar o que eu já me alimentei através da palavra e do conhecimento que eu tenho da palavra, e vai produzir em mim este transbordar vai ser quando o fato de que eu alimentei e exercitei, agora eu me sentirei amada pelas outras pessoas. Então você, quando alimenta e exercita o seu espírito, você se sente amado por Deus. Quando você alimenta e exercita a sua alma, você se sente parte deste ambiente, destas pessoas, e você se sente amado. Você não está sozinho. Você necessita de relacionamento. A alma fala de sentimentos, de emoções. E, finalmente, para alinharmos espírito, alma e corpo, nós necessitamos alimentar, exercitar e vamos ter um transbordar do corpo. No corpo, alimentação,
combustível que nós vamos colocar importa muito, o tipo de alimento, a comida, a água, o descanso, a suplementação. Você necessita cuidar este corpo. Também você necessita exercitar, então não é só conhecer, você necessita descansar, você necessita fazer atividade física, você necessita contato com a natureza, você necessita de um sono reparador. Todas estas fundamentos, princípios que estivemos explicando a vocês, que fazem parte do exercício para aquilo que eu já estou me alimentando no meu corpo físico. E isto vai produzir que eu possa transbordar a consciência de que eu me amo. Então, eu tenho amor próprio. E este é o final. Quando eu alinho espírito, alma e corpo, eu estou entendendo que eu sou amada por Deus, que eu sou amada pelas outras pessoas, pelos demais, e que eu também me amo. E com este alinhamento, o propósito de Deus para ter um ser humano assim, equilibrado, moderado, é que ele seja este instrumento de Deus para governar esta terra visível, desde o mundo invisível, através de Deus mesmo, entregando a ele no mundo invisível, através desta comunicação no seu espírito, ele recebe a impressão de Deus, a vontade de Deus, e isto ele vai exteriorizar neste mundo visível através das suas ações com o seu corpo visível. Espero que você entenda a importância do cuidado integral para a sua vida, cuidando do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, e alinhando cada um destes aspectos para que você seja este embaixador, este governador deste mundo, para estabelecer nele o reino de Deus e que a vontade dele seja feita na terra, assim como é feita no céu. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.